Você está no Visão Cristocêntrica. Nosso propósito é nunca tirarmos os olhos da cruz de Cristo. Fique conosco e voltaremos já já, logo após a vinheta. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. E é um prazer ter vocês aqui novamente conosco no Visão Cristocêntrica e hoje no Caminho das Escrituras, dando continuidade ao nosso estudo, a carta aos Colossenses, no capítulo 1, do 13 ao 23. E hoje especificamente vamos trabalhar o verso 13 e 14. E que o Senhor nos ajude nessa jornada de expor a sua palavra. Mas eu quero também te convidar a olhar as nossas redes sociais, se ainda você não acompanhou os outros demais vídeos da série aqui em Colossenses. Então, tá aparecendo para vocês aí. Então, voltando para cá, você vai, junto conosco agora, trabalhar dos versos de 13 a 14, 13 e 14, somente hoje, e nos demais próximos vídeos vamos dar continuidade do 15 ao 23. E o No Caminho faz uma pergunta para fomentar, para que a gente possa refletir. Olha a pergunta: quem é Jesus para você? E que obra ele prometeu fazer na sua vida? Será que você já refletiu sobre isso? Será que a obra que Jesus tem, será que o Jesus que você e eu conhecemos é o verdadeiro Jesus das Escrituras? Ou somos conhecedores de um Jesus, de uma obra que é uma obra material, ou um Jesus que atende os nossos caprichos? Vamos ver o que o apóstolo Paulo mostra para os Colossenses, quem é o verdadeiro Jesus Cristo. Diante das seitas, diante das heresias que eram apresentadas para ele, o apóstolo Paulo sai do processo de oração pelos aqueles irmãos e agora vai para o combate, não atacando os falsos mestres, mas apresentando o verdadeiro evangelho, fazendo com que eles façam uma reflexão, para que eles entendam verdadeiramente quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso tema é a magnífica pessoa de Cristo e sua obra. Eu quero trabalhar esse tema com vocês e que a graça do Senhor esteja sobre nós na leitura do texto. Mas antes eu quero falar com vocês que diante da sua magnífica obra e pessoa, nós podemos ver quem ele é para a igreja, quem Jesus é para a igreja, quem Jesus é para aquela igreja aos Colossenses. Paulo vai apresentar 4 obras que o Senhor Salvador Jesus Cristo fez na vida deles. Ele é para a igreja, aquele que nos libertou, verso 13. Ele é para a igreja, aquele que nos transportou para o reino do seu Filho amado, verso 13, parte B. Ele é para a igreja, aquele em quem temos a redenção, verso 14, parte B. Ele é para a igreja, aquele em quem temos a remissão dos pecados. Glórias a Deus. Então, eu te convido a ler junto comigo o texto na versão NAA, o verso 13 e 14, para a glória de Deus. Vamos fazer a leitura? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Amém e amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor. E agora, fazendo essa leitura, vamos entender uma reflexão do Augusto Nicodemos no seu livro A Suficiência de Cristo, né? A visão do Augusto Nicodemos vai muito nos ajudar a entender o que vamos falar daqui para frente. Não adianta só orar por um irmão que está sendo assediado por uma seita ou falso ensino. É preciso orar por ele e ajudá-lo com orientações e esclarecimentos. É o que o apóstolo faz nessa carta, Augusto Nicodemos. Reflexão dele, que ele fala no seu livro A Suficiência de Cristo. E a supremacia, melhor dizendo, a supremacia e a suficiência de Cristo é o livro do Augusto Nicodemos. E essa reflexão nos ajuda a entender mais ainda que não adianta só orar, como o apóstolo Paulo fez. Ele não só orou, agora ele vai esclarecer, ele vai orientar a respeito das falsas doutrinas que está sendo ensinada para aquela igreja. Ele não vai atacar aqueles falsos mestres, ele vai apresentar o verdadeiro evangelho e mostra o contraste para ele. Agora eu quero falar com vocês a respeito de
Ele é para a igreja aquele que nos libertou, verso 13. E que diz nessa parte, antes da gente partir para o segundo tópico? Da mesma forma que o Senhor nos libertou, que o Senhor libertou o seu povo no Egito, da escravidão do Egito, em Êxodo 6, do verso 6 e o capítulo 14, verso 30, assim também, amados, Ele agora os libertou do poder das trevas, ou sobre o domínio de Satanás e dos poderes do mal. O apóstolo Paulo dá para a gente essa visão, e a gente também pode entender melhor isso em Atos 26, 18. Outra coisa importante, amados, é que isso vai trazer uma verdade que muitas das vezes a gente entende que todo mundo está em Cristo. A realidade é, aquele que não nasceu de novo não foi liberto do império das trevas. A gente vai aí desmistificar umas coisas que a gente ouve muito a respeito de que fulano é da igreja, fulano é simpatizante do evangelho. A grande realidade, muito direto a gente precisa ser: aquele que não nasceu de novo, aquele que não viu Jesus Cristo como uma nova criatura, quando vê Jesus, entende que Ele é o Salvador, Ele é o único que pode nos libertar. Esse que não entende Jesus nessa dimensão profunda de arrependimento e fé, essa pessoa verdadeiramente nunca foi liberta, continua escrava do pecado, e só o poder do Evangelho pode trazer essa pessoa à vida. E aí o texto está dizendo que o apóstolo Paulo fala que o Senhor fez na vida deles. E outra coisa importante que a gente vai ver aqui, olha que interessante. Então o apóstolo está mostrando aos colossenses que eles foram libertos. Foi porque outrora eles estavam presos. Olha que interessante. Se eles foram libertos, é porque eles estavam presos. E é muito a nossa realidade. Se nós estamos hoje libertos do pecado, é porque éramos escravos. E isso a gente nunca pode esquecer, porque a gente vai sempre lembrar daquele que fez tudo por nós e faz tudo por nós. E a gente vai lembrar que a nossa situação não era boa quando antes dele chegar em nossas vidas. Nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2 fala isso. E é algo que eles sozinhos, o povo de Colossenses, aquela igreja, não poderia ser liberta sozinha. E nem por qualquer pessoa. Só poderia ser libertos pelo um poder sobrenatural, um poder que vem do alto, um poder exclusivo, que não é de homens, é um poder de Deus. O apóstolo Paulo fala que esse poder foi o que libertou a vida dos colossenses. Então podemos entender que toda libertação verdadeira é total e só pode vir da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Não há libertação por metade, não há libertação meia boca, não há libertação 50% e outros 50% não. Jesus, quando liberta verdadeiramente um homem, liberta totalmente. E não só liberta, porque muitas das vezes a gente acha que Jesus só liberta. Jesus não só liberta, Jesus faz uma obra completa e a gente está vendo isso. Esse é só o primeiro tópico. Agora a gente vai trabalhar, amados irmãos. A intenção aqui é o seguinte: então a gente tem que entender o seguinte: ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Ou estamos no caminho largo ou estamos no caminho estreito. Ou estamos debaixo do governo de Deus, glórias ao nome dele, ou estamos debaixo do senhorio de Satanás. E aí, irmãos e queridos amigos, eu faço uma pergunta: qual é a nossa situação? Porque quem não está em Cristo ainda está no império das trevas. Essa é a realidade. O apóstolo Paulo diz que eles foram libertos. E agora eu quero trabalhar com vocês o segundo tópico. Ele é para a igreja aquele que nos transportou para o reino do seu Filho amado. Verso 13, parte B. O apóstolo Paulo diz isso tremendamente. Olha, então a gente vai poder entender o seguinte: quem pode nos libertar? Quem pode nos tirar de lá? Quem poderia nos tirar de lá? Quem tirou aqueles irmãos daquela realidade que eles viviam outrora no passado? Só o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, não há ninguém mais que possa nos transportar, somente aquele que liberta. E aquele que liberta tem poder, exclusivamente nele, somente nele tem esse poder para libertar e transformar a vida do homem. E automaticamente ele transporta ele de um império para o outro.
Isso é tremendo. Esse transporte é feito por uma mão poderosa. E essa mão poderosa é por meio do Evangelho. Um Evangelho que é salvífico, não um Evangelho de coisas, de bem materiais como muitos apresentam, mas é um Evangelho salvador, é um Evangelho do reino. E por isso nós somos transportados para o reino do seu Filho amado. Porque esse reino está sob domínio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com autoridade dada pelo Pai. Isso é tremendo. Esse transporte é uma ação sobrenatural e somente por meio de Deus, através do seu Filho, o homem pode ser transportado das trevas para a luz. E aí eu te faço uma pergunta: quem poderá te transportar, senão o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por isso, clame por Ele. Grite por Ele, porque só Ele pode nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino da luz. Porque foi isso que o apóstolo Paulo fala, que Ele, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, fez pela vida dos colossenses. E por isso o apóstolo está mostrando como vocês têm ainda coragem de dar ouvidos para esses falsos mestres. Olha a obra do Senhor na vida de vocês. Outra coisa importante que precisamos entender, o tópico 3, Ele é para a igreja, aquele em quem temos a redenção. Verso 14. Olha que coisa linda, meus amados irmãos. E a gente vai entender que isso é muito profundo. A palavra redenção aqui tem uma ideia comercial, pois Jesus Cristo nos comprou e foi por alto preço, e preço de sangue preciosíssimo. Então, o Senhor com seu sangue nos comprou e assim nos remiu. Amados, a principal obra de Cristo é a redenção. E significa libertação, livramento. Ele enfatiza aqui que os crentes foram libertos e receberam remissão dos pecados. Nós recebemos a remissão dos nossos pecados por meio da compra do Senhor com o seu sangue. Você e eu não estamos aqui por nós mesmos, porque o Senhor nos redimiu. Isso é lindo, maravilhoso. Por isso, nele temos a redenção dos nossos pecados, somente nele, em mais ninguém. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então vamos continuar. Fique conosco até o final. A gente está indo para o quarto tópico agora. Ele é para a igreja aquele em quem temos a remissão dos pecados. Verso 14, parte B. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus mostra a obra do Senhor. E aqui eu preciso mostrar e falar. Amados irmãos, essa libertação é tremenda. Vamos entender melhor isso. Somente temos a remissão dos pecados em mais ninguém senão em Cristo. Alguém que redime uma pessoa de um pecado tem que ter poder sobre a vida da outra pessoa que está presa. Jesus Cristo fez isso na vida dos colossenses e também fez nas nossas vidas. Se você está em Cristo, é nova criatura, foi porque o Senhor remiu os seus pecados, pagou os seus pecados. E hoje você está livre em Cristo Jesus. Nós estamos livres, louvado seja o nome dele. Então, precisamos entender que sem Jesus Cristo, você e eu não podemos ser perdoados dos nossos pecados. Podemos e precisamos entender isso. Sem Jesus Cristo, você e eu, nós não podemos ser perdoados dos nossos pecados. Só Jesus Cristo tem o poder de perdoar pecados. Então, não tem intermediário para fazer isso por nós. E aí a gente conclui a nossa conversa aqui falando o seguinte: no caminho das Escrituras. Eu quero refletir rapidamente com vocês uma aplicação em tudo que a gente falou aqui. É o seguinte: a gente precisa analisar e pensar. Jesus Cristo é o único poder, e é o único que tem poder, é o único que tem e pode fazer em nossas vidas, em todas as vidas, a obra de libertar o homem do império das trevas, por meio do arrependimento e fé em nossos corações, em cada coração, em cada pessoa que aqui me assiste. Todos, só o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem poder para libertar o homem do império das trevas. Isso, quando ele faz, glorifica ao Pai. Por meio do Evangelho, ele leva a mensagem do reino. E aí as nossas vidas estão transformadas em uma nova vida para ser a cada dia imagem de Jesus Cristo. Ele então nos chama para agora mudarmos de vida totalmente. Saímos de uma vida de trevas para uma vida de luz. Ele fez isso na minha vida.
e Ele quer fazer na sua vida, nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Reflita nessa mensagem. Ele é o único que pode fazer essa obra. Se verdadeiramente essa obra tem acontecido na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas se ainda não aconteceu, eis o momento, o Senhor te chama. O poder do Evangelho é o único que pode fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um prazer ter vocês aqui novamente conosco no Visão Cristocêntrica, no Caminho das Escrituras. A gente fica por aqui e no próximo vídeo vamos falar sobre a pessoa de Cristo. Aqui falamos só sobre a obra de Cristo que foi feita na vida, a obra do Senhor que foi feita na vida dos Colossenses. Agora vamos falar sobre a pessoa de Cristo, pelo qual agora, depois dessa obra, os Colossenses servem esse Cristo verdadeiro. E eu creio que esse é o Jesus Cristo que também serviremos e que também servimos. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Eu te aguardo. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e nos vemos no próximo vídeo, para a glória de Deus. Forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.